Meus irmãos, boa noite. É muito bom estar na cidade de Fortaleza. É muito bom estar com os irmãos. E eu fiquei muito contente de ver ontem a igreja tão bem frequentada. E hoje não menos também. Quantas pessoas estão conosco? Que Deus nos abençoe, você que veio para essa conferência. Quando recebi o convite, me senti muito honrado, mas também muito desafiado. Não é fácil falar sobre a vontade de Deus, reverendo Cleiton. Não é fácil, mas nós temos que entendê-la à luz da revelação. Vamos orar ao Senhor mais uma vez, pedindo iluminação. Se nós não rogarmos ao Senhor, nós podemos ter uma grande palestra, grande preletor com quem quer que seja, mas nós voltaremos para casa só impressionados com o ambiente e com a pessoa. Mas se o nosso Deus misericordiosamente nos abençoar nessa noite, nós seremos abastecidos com algo que vai marcar e impactar as nossas vidas. Então vamos orar ao Senhor. Amado Deus, nós não somos ninguém perto do Senhor. Não temos nada para oferecer para esta gente que aqui veio, gente tão jovem. Nós queremos pedir que o seu Santo Espírito use a fraqueza e a limitação desse pregador. Que o seu Santo Espírito trabalhe em cada coração aqui presente. Que nós possamos meditar nas Sagradas Escrituras e meditando que nós possamos encontrar nela o que nós temos. Lâmpada para os pés, luz para os caminhos e que a gente possa andar por ela para o louvor da sua glória. Fique conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Ontem à noite nós trabalhamos sobre a fé salvadora. É possível algumas pessoas até ouvirem o Evangelho. É possível algumas pessoas até repetirem o Evangelho que ouviram para outros, com uma boa transmissão. Mas importante não é só ouvir, falar, mas crer. Nós temos a fé salvadora e ela tem 3 aspectos. Vocês lembram muito bem, notitia, que é quando o pregador noticia bem, anuncia bem, prega o Evangelho de tal maneira que as pessoas não ficam em dúvidas do que ouviram. E de fato são confrontadas com o seu pecado, são confrontadas com a sua situação e condição, e se morrerem em seus pecados, perecerão, irão para o inferno. Então nós temos que noticiar bem. Faz parte do elemento da fé salvadora a notitia. Mas também nós vimos o ascensus. O ascensus é quando o pregador noticiou bem e o ouvinte entendeu bem. Entendeu com lógica, com discernimento, se viu, percebeu-se. E ele disse, é isso que eu preciso. E aí então, o Espírito Santo de Deus, e só Ele pode fazer isso, Ele pode produzir a fiducia, a fé salvadora. Essa fé salvadora vem e convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Ele olha para Cristo e ele vê ali a justiça de Deus e o justo de Deus padecendo por nós pecadores. E agora, crendo e confessando, nós podemos ser transformados pelo seu poder. E a nossa vida será baseada agora na justificação. Eu ando como um justo, eu ando como um justificado. E também eu ando no arrependimento, aquele arrependimento dos meus pecados, da minha vida pregressa. Eu agora ando arrependido do que eu era e fazia, mas também devo me examinar constantemente e viver produzindo frutos dignos de arrependimento, frutos da luz, fruto de justiça. Vamos ver como acontece a notitia, vamos ver como acontece o ascensus e vamos ver como acontece então a fiducia. Abra comigo no livro de Atos, e nós vamos então ver no livro de Atos, a partir do capítulo 2, nós temos a notitia, a pregação desse evangelho. Ele começa ali a partir do versículo 14, de maneira impressionante. É quando Pedro se levanta e Pedro começa a pregar. Vejam no capítulo 2 do livro de Atos, no versículo 14. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos. E começa toda a sua pregação. Varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém,
tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Aqui está acontecendo já não só a notitia, mas também o ascensus. E vai ser pregado Cristo, a cruz, que eles venham a Cristo, que é o ano de Deus, realmente ter misericórdia dessa gente. Versículo 22, o capítulo 2. Varões israelitas, não tem show, não tem pirotecnia, tem pregação, tem exposição dos fatos. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Sendo ele entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos. Ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Aqui está anunciado Cristo que morre, aqui está anunciado Cristo que ressuscita, aqui está anunciado o poderoso Cristo, notitia. Onde entra então o ascensus? Veja o versículo 37. Ouvindo ele estas coisas, toda essa exposição que começou ali no versículo 14, que está até o versículo 36, lindo esse versículo 36, esteja absolutamente certa. A ênfase na palavra absolutamente aqui é que não reste nenhuma dúvida, que vocês não tenham nem um pingo de dúvida. Estejam absolutamente certos vocês, toda a casa de Israel, pois, de que este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez, Senhor e Cristo. Versículo 37 vem o ascensus. Ouvindo eles estas coisas, a luz veio à mente, compungiu-se-lhes o coração, o fogo veio ao coração, e eles fizeram perguntas lógicas. Que faremos? Que faremos agora? E então vem toda a questão para que a fiducia entre em ação e eles creiam em Jesus Cristo, com poder, com majestade e glória da parte do nosso Deus. E assim vem um caminhar. No versículo 42, eles perseveravam então na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Vimos ontem à noite que tem e existem implicações de Deus na vida de um salvo, de uma salva. Se você tem essa fé salvadora, você então agora vive para Deus e para agradá-lo. Você quer conhecer cada vez mais a vontade de Deus, e esse é o tema do nosso congresso, sobre conhecer a vontade de Deus. Então vem agora uma conscientização, falamos disso ontem. E começamos nos conscientizando intensa e profundamente da soberania de Deus. De que Ele é soberano, de eternidade a eternidade, que Ele é poderoso, que Ele é onipotente, que Ele é onisciente, que Ele é onipresente. Imaginemos por um momento agora a grande floresta amazônica, quantas árvores ali, mas o texto sagrado nos informa que nenhuma folha cai sem que Ele permita, sem que Ele perceba. Esse é o nosso grande Deus. Ele sabe o que está acontecendo agora em todo o universo. Mas também Ele lhe conhece por dentro, Ele lhe conhece intensamente, profundamente, Ele lhe conhece tanto que ainda a palavra não lhe chegou à boca, e Ele já sabe o que você vai falar. Tenha essa consciência de que você não pode se esconder dEle. Se eu vou aos altos céus, lá na estação espacial, eu não posso fugir da presença dEle. Mas se eu pegar um submarino e eu for para o mais profundo do mar, eu também não posso me esconder dEle. Ele sabe tudo sobre todos a um só tempo, o tempo todo. Tenhamos essa conscientização. Nós estamos na presença do grande Deus. Mas também tenhamos convicções. E nós vimos que a fé atua para a mente, e a mente atua para a fé. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele nos disse tanto sobre isso. Vimos ontem à noite também que nós devemos agora ter uma sábia ocupação de espaço e do espaço. Nós estamos vivendo no tempo certo, no momento certo. Deus nos quis no século 20 e 21. Deus nos quis atuando em Fortaleza.
Deus nos quis realmente para que nós pudéssemos viver para o louvor da sua glória. E agora, enquanto aqui estamos, nós devemos ter relacionamentos, todos eles, e em todas as instâncias, com relevância. Desde um relacionamento com quem vocês vão se relacionar para casamento. E que Deus abençoe vocês por isso e para isso, e que vocês tenham muita sabedoria e dependência de Deus aqui. Mas também em todas as demais esferas da vida. Quando nós negociamos, quando nós estamos na faculdade, quando nós estamos dentro de um ônibus, conversando com alguém, que tenhamos relacionamentos com relevância. Hoje eu fui comprar castanha no Mercado Central. Peguei um ônibus. E lá, enquanto eu pegava o ônibus de volta, eu sempre gosto de conversar muito com as pessoas no ônibus, estava conversando com um rapaz no ponto de ônibus. E ele então puxou uma conversa e disse: o senhor conhece o segredo? E eu parei para ele e disse: não, moço, o segredo da física quântica. Disse, não, eu estou batalhando para conhecer o dia a dia pela fé. Não, o senhor leu o livro Segredo? Não, mas eu vou te contar um segredo. Você quer conhecer Deus? Só existe um Deus, não é verdade? Ele disse: só existe então um livro. E os demais são especulações fúteis. Mas esse livro, ele nos lê. E existe uma única fé salvadora. E começamos a conversar, ele deixou o livro Segredo do lado, e nós começamos a falar sobre a palavra de Deus. E eu tinha até levado comigo o Novo Testamento, que eu pedi emprestado do hotel, aquele Novo Testamento dos Gideões. Que grande oportunidade eu tive ali de conversar com aquele rapaz sobre o nosso grande Deus, e tivemos uma conversa agradável. E eu disse: moço, procure a Igreja Batista da Parquelândia, que lá você estará ouvindo a palavra de Deus. Não foi propaganda barata, foi incentivo consciente. Irmãos e irmãs, tem surgido, até mesmo entre vocês jovens, um tal de: hoje eu vou assistir o culto aqui, amanhã eu vou assistir o culto acolá, e eu vou para cá e eu vou para lá. Vocês estão procurando uma casa de shows e de espetáculos. 70% das vezes, no mínimo, que a palavra de Deus fala sobre igreja, está se referindo a uma igreja local, onde a gente pode exercer mutualidade. Mutualidade, nós temos cerca de 25 delas na Bíblia, aproximadamente, que é: levai as cargas uns dos outros, chorai com os que choram, porque você conhece o motivo dos que choram. Se alegrem com esses. Então, assim sendo, nós devemos ter relacionamentos com relevância aqui dentro da igreja local. Gostei muito do que John Blanchard, ele disse: nenhum homem pode provar que é filho de Deus se não for parecido com o restante da família cristã. E nós somos bem parecidos aqui e devemos ser parecidos também com o nosso Senhor no nosso convívio como igreja. Nós queremos mesmo atacar o todo-unismo e o qualquer-unismo. O que é que eu quero dizer por todo unismo e qualquer unismo? Todo mundo faz, pastor. E qualquer um está fazendo. Mas você não é todo mundo, você não é qualquer um. Você é um filho, uma filha de Deus. Então, assim sendo, que você tenha os seus relacionamentos com relevância aonde você estiver e o que você estiver fazendo. Também nós vimos sobre gratidão, sobre motivos e motivações que nós devemos viver para a glória de Deus. Nós temos a bênção do Evangelho. Esse slide aí do X-Sogra, está passando alguma coisa aí assim? Pegou errado, isso era antes, está certo? Que nós também podemos viver no poder e na dinâmica do Espírito Santo de Deus. Nós vimos isso ontem. Como eu gostei de quando eu li pela primeira vez, convertido de novo, ali de novinho, lendo a palavra de Deus, e eu fui para a escola, Colégio Radier, no Recife, e eu tive aula de biologia. E o professor atacando a fé, eu disse: professor, isso é aula de biologia ou de religião? Porque se for para atacar a fé, então eu vou defender a fé. Agora o senhor está usando da biologia para atacar o nosso grande Deus. E depois comecei a conversar com aquele professor, e conversando com ele, eu me lembrei desse Salmo 119, versículo 99, que diz: eu compreendo mais do que os meus mestres, porque eu medito nas tuas palavras. Isso nós vimos ontem. Mas hoje eu queria ver que você deve ocupar bem o espaço. Hoje eu queria ver que você se sentisse como uma pessoa de Deus, vivendo em Fortaleza, vivendo no planeta Terra, vivendo nesse espaço de terra chamado Ceará, Brasil.
E que você pudesse ser uma daquelas pessoas que Deus tem prazer em você. Que você fosse, de fato, como uma figura de Deus, no álbum de Deus, para que você pudesse glorificá-lo e honrá-lo para sempre. Ah, como Deus tem interesse em que você, de fato, possa viver para a glória dele. Eu queria que você fosse alguém que valeria a pena colecionar. Eu queria que você, nessa noite, fosse alguém que amasse tanto ao seu Deus, ao nosso Deus, que as pessoas colocassem também você como que num álbum de figurinhas. Esse eu tenho que respeitar, esse eu tenho que admirar, essa pessoa eu tenho que imitar, porque ela é imitadora de Cristo. Como nós podemos fazer a vontade de Deus de maneira que a gente esteja no álbum de Deus? Como a gente pode fazer a vontade de Deus de maneira que os irmãos também queiram como que imitar-nos por graça? Vamos ler Efésios capítulo 1, versículo 1. Vamos ficar só com esse versículo hoje à noite. Efésios capítulo 1, versículo 1. Leiamos todos. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo. Pela vontade de Deus, esse homem que fora transformado por graça, esse homem que está escrevendo aos Efésios cerca de 30 anos após a sua conversão, que já enfrentara lutas e lidas, que conhecia o Senhor, mas ele cada vez mais avançava, e cada vez mais ele ia para o alvo, para o prêmio da soberana vocação a qual ele tinha sido chamado, e nós também temos uma vocação para a qual fomos chamados. Pela vontade de Deus, que sabemos ser boa, perfeita e agradável. Vocês conhecem o clássico livro de Lewis Carroll, Alice no País das Maravilhas. Pastor, é possível a gente conhecer a vontade de Deus? Eu posso conhecê-la. Aí Alice chega no País das Maravilhas e ela está caminhando e de repente ela encontra uma bifurcação. E na bifurcação ela está confusa. E aparece o gato Cheshire. E então ela pergunta ao gato, para onde eu vou? Essa é uma pergunta muito importante. O destino é importante. Para onde você vai? Olha, moça, rapaz, você até pode estar em dúvida se você, saindo daqui, se você vai para o McDonald's ou se você vai para uma pizzaria. Você pode até estar em dúvida se você vai pegar o ônibus 714 ou 718. Você até pode estar em dúvida se você vai dormir na casa de uma tia aqui perto para não perder o culto amanhã. Ou se você vai voltar lá para onde você veio, lá na cidade de Icó. Você pode até estar em dúvida quanto a isso, mas não tenha dúvida sobre o seu destino eterno. Se você tiver dúvida sobre o seu destino eterno, então é meu dever avisá-lo para que você não tenha mais dúvida. Porque se você tiver dúvida sobre o seu destino eterno, então você está indo para o inferno. Porque quem é filho de Deus, nascido de novo, ouviu o Evangelho, entendeu o Evangelho e nele creu com todo o seu coração em Jesus Cristo, o seu destino é o céu. Sim, nós somos um povo peregrino, é verdade, mas com certeza nós somos um povo com destino certo. Quando Alice pergunta ao gato Cheshire, para onde eu vou? E ele disse, depende de para onde você quer ir. Ele disse, eu não sei. Então você não sabe, qualquer destino pode ser o seu destino. Mas no seu caso, no meu caso, se você é um peregrino de Deus nesse mundo, então você sabe disso e eu sei disso. Nós, como povo peregrino, nós temos um destino certo. Nós não peregrinamos mais em um deserto, em direção à terra prometida. Nós buscamos uma pátria melhor. Nós buscamos uma cidade cujo arquiteto é Deus. Nós vamos para o céu onde Deus realmente Ele estará habitando com o seu povo. E nós viveremos num ambiente de paz. Ele nos enxugará dos olhos toda lágrima. Haverá justiça. Aguardamos esse dia e esse momento, novos céus e nova terra, onde habita a justiça.
Eu já falei para os meus irmãos aqui uma vez, e para você que não veio ainda, eu queria enfatizar isso, que eu estou treinando constantemente a minha primeira palavra no céu. E eu treino bastante, às vezes estou ali na frente do espelho, e eu treino a minha primeira palavra no céu. Eu não patenteei, você pode também me imitar quando você chegar no céu. Mas a minha primeira palavra, quando eu chegar e eu abrir os olhos naquele lugar maravilhoso, sim, um lugar, a minha primeira palavra vai ser uau! É para lá que nós vamos. Deveríamos cantar mais a nossa herança. Deveríamos ter mais vontade e desejo de ir para esse lugar maravilhoso. Sim, um dia o Senhor nos levará ao lar, um dia nós estaremos no seu reino, portanto o destino final é certo, e é da vontade de Deus que você vá para lá. E nós temos certeza disso, de que haverá um futuro glorioso para o povo de Deus. Mas e o amanhã? Amanhã é sábado. E segunda-feira que vem, pastor? Pastor, e o final do mês está chegando, o começo de julho está às portas. E o amanhã? Há uma música que diz, como será o amanhã? Responda quem puder. Mas quem pode responder sobre o amanhã? Ah, como seria bom nós termos uma bola de cristal gospel. Às vezes, como pastor, eu me sinto usando um turbante. Porque as pessoas entram no meu gabinete, eu acho que também acontece assim com o senhor, pastor Cleiton. Qual é a vontade de Deus, pastor? E até fazem uma pressão. E lá eu fico pensando, será que eles me veem como aqueles que vão assim fazer algum malabarismo? Dizer assim, a vontade de Deus que eu estou vendo é esta. Eu estava pregando uma vez no Dia das Mães lá em São José dos Campos. Para cerca de 500 mães numa escola. Dia das Mães. E eu preguei para aquelas mulheres e foi uma manhã muito abençoada. Mas eu nem consegui descer os degraus e uma senhora já pulou na minha frente. E disse, meu servo, eu estou vendo a vontade de Deus para a sua vida. Poxa vida, eis que eu vejo um avião. Tá bom. Para onde? Que empresa? E eu vou fazer o quê? Não só vejo um avião. Então a senhora está muito atrasada porque eu vejo avião na minha frente faz 30 anos. Irmãs e irmãos, não existe bola de cristal gospel. Não tente ficar procurando a vontade de Deus para a sua vida. Isso vem de livros. Isso vem de CDs, isso vem de DVDs, isso faz encontrões, mas você não encontrará a vontade de Deus dessa maneira e dessa forma. A verdade é que nós estamos ansiando por uma pequena margem de segurança contra um futuro incerto. Pastor, dá para o senhor me dizer se eu vou casar bem, se Erisvaldo mesmo é o meu noivo? E nós ficamos como que pressionados para responder para vocês, rapazes, moças também, na incerteza do amanhã. Pastor, eu estou numa dúvida cruel, eu não sei se eu faço engenharia ou se eu caso com Maria. Nessas dúvidas cruéis, eu queria clamar a você nessa noite para que na incerteza você faça a pergunta certa. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? E a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida é de que você realmente procure a vontade de Deus como um exercício. Porque pode ser um exercício nesse momento, me entenda por favor, de piedade ou de impiedade. Você poderá estar dizendo que é vontade de Deus, mas não é a vontade de Deus, é o enganoso coração do seu desejoso coração perverso e mau, corrupto, tentando dar uma maquiada gospel na vontade de Deus. Cuidemos para que nós não façamos da vontade de Deus um exercício da impiedade. E que grande privilégio você e eu temos na dúvida, na incerteza, nós de fato exercitarmos a nossa fé e crescermos com piedade e em piedade. Ou vai ser um ato de submissão, ou nós, de fato, estaremos andando em terreno de arrogância ousada e até usaremos o nome de Deus para isso. Não, mas era a vontade de Deus, sim. Cuidado, meu irmão, cuidado, minha irmã, para que você não enverede por uma impiedade, por um impiedoso coração. Que você possa buscar o Senhor.
R.C. Sproul, ele disse algo que me chamou a atenção. Tentar olhar atrás do véu para o que Deus não se agradou em revelar é mexer nas coisas santas que estão fora de nossos limites. Não corra atrás de especulações, não corra atrás de vendilhões de oportunidades para eles enganarem vocês. Não existem esses que sabem e dirão para vocês a vontade de Deus para a sua vida, do tipo, Deus me revelou. Não existem profetas, não existem profetisas, eles estarão enganando vocês. Então não tentem se adiantar aqui, vocês poderão se arrebentar aqui. João Calvino diz que aonde o Senhor fecha seus próprios lábios, impeçamos nossas mentes de avançar. Deixa eu ver se é a vontade de Deus mesmo que eu case, deixa eu ver. Dia 27, às 13h02. Cuidado com isso. Tem tanto crente que fica fazendo da Bíblia horóscopo. Tem tanta gente que fica tentando procurar soluções dessa maneira. Senhor, se passar um avião da TAM, aí eu respondo sim. Se passar um avião da Gol, aí eu respondo não. Paremos com isso, queridos irmãos. Isso não adianta. Uma coisa nós sabemos. Deus se deleita em ouvir as nossas orações. Nós temos orado pouco. Nós temos buscado pouco ao Senhor. Se tem uma reunião da igreja que vai enfraquecendo e que tantas vezes vai até esvaziando, é reunião de oração. Um colega meu disse uma vez, Jader, eu estava numa reunião de oração na minha igreja com 4 pessoas. Eu, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas se nós chamamos o povo para orar, o povo sempre arruma mais alguma coisa. Como é que você vai se exercitar na piedade se você não ora? A gente conhece uma pessoa de oração porque ela demonstra uma vida tão bonita, uma santidade tão presente, um equilíbrio, uma bondade, uma ternura. Isso é conquistado em oração. Em oração eu não mudo Deus, mas eu começo a me mudar. Eu dou graças a Deus que Deus, Ele não respondeu mais da metade das minhas orações, porque eu não saberia o que falar, o que fazer com tanta tranqueira lá em casa. Nós pedimos e não recebemos porque pedimos mal, para gastar nos nossos próprios interesses, nos diz Tiago. Sabe quais foram os melhores tempos da sua vida, momentos da sua vida? Não foram os momentos que você cantava o corinho número 1 da Igreja Universal do Reino de Deus. Muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. Nunca! Não foram os seus melhores dias aquele. Seus melhores dias foram quando você mais orava e mais lia a Bíblia. Vinham os problemas, vinham as provações, vinham as privações, vinham as provocações, vinham as tentações. Mas quanto mais você orava, quanto mais você lia a Bíblia, você tinha um controle, você tinha uma liberdade no Senhor para saber agir e reagir com sabedoria. Esses foram os melhores dias da sua vida, os dias em que você mais leu a palavra, os dias em que você mais orou. Quais os piores dias da sua vida? Quando você menos leu a palavra, quando você menos orou ao Senhor. Ah, se nós de fato nos exercitássemos na piedade, sabendo que o Senhor nosso Deus, Ele ama ouvir as nossas orações. O Senhor que ora, que escuta as nossas orações, deveria ouvir esse tipo de oração da gente. Senhor, o que é que queres que eu faça? Sabe por quê? Porque o cristão procura saber de Deus as ordens em marcha. Nós somos peregrinos, nós estamos marchando. Deus, o que queres que eu faça? E a vontade de Deus para a sua vida é que você o glorifique. Efésios nos diz isso de uma maneira tão clara. Nós vivemos para a sua glória. E assim, nós de fato deveríamos perguntar, Senhor, o que é que queres que eu faça? Façamos as ordens do Senhor. Senhor, que curso lhe agrada? Eu não estou falando aqui de medicina, engenharia. Que rumo? Que rumo eu vou dar para a minha vida? Que curso na minha vida? O que de fato agrada ao Senhor? Importa agradar ao Senhor, que eu seja agradável ao Senhor,
que o Senhor se agrade de mim. É nisso que eu devo estar concentrando toda a minha atenção para de fato tomar as minhas decisões. Que você e eu sejamos como que um santo em marcha para o céu. E que o obedeçamos ao Senhor, e que nós sejamos santos, porque essas são as marcas de um cristão piedoso. Mas nós enfrentamos o dia a dia, nós enfrentamos o dia de amanhã também, que Deus nos conserve vivos para isto. Jesus Cristo, nosso Senhor, já nos advertiu, basta a cada dia seu próprio mal. Então nós sabemos que nós pisamos num terreno difícil, num mundo caído. Nós temos, como eu falei para vocês, privações, mas provações e também provocações. As pessoas já começam a nos ver de soslaios, assim, de solaios de raiva e nos deixa de lado. Nós temos tantas perguntas, nós também temos tantos problemas. Também temos ou teremos problemas. Resta saber como é que nós os enfrentaremos. Se com zelo, cuidado, amor pelo Senhor, ou se de fato nós entraremos em rumos e caminhos da impiedade. E a nossa intensidade será fazer mais a nossa vontade, e se você quiser fazer cada vez mais a sua vontade, sem você buscar a vontade de Deus em primeiro lugar, você arcará com as consequências. Irmãs e irmãos, qual é a vontade de Deus? Meus jovens, não existem respostas fáceis, não existem respostas prontas. Existem dois tipos de respostas: respostas simples e respostas simplistas. Para saber a vontade de Deus, fazendo as perguntas certas, nós teremos respostas simples ou nós teremos respostas simplistas. Vivemos esse mundo caído, enfatizo isso, um mundo cheio de complexidades, e nós lidamos com complexidades. Saibamos disso todos nós. Eu não sou perfeito, eu sou perdoado, mas eu não sou perfeito. Então muitas vezes as lutas são intensas. Nas lutas eu posso fraquejar, as tentações podem vir e querer fazer pouso na minha mente, atingir o meu coração. Existem os dardos inflamados do maligno, existem os colegas que vêm para tentar nos desviar a atenção e o foco da marcha que nós temos. Sim, quantas vezes você e eu temos falhado, porque nós não somos perfeitos, nós somos perdoados. Contudo, todos nós estamos conscientes disso, desde quando a fé entrou no nosso coração, de que nós temos um Deus que é perfeito, que tem a sua vontade perfeita e revelada, e está essa vontade na sua palavra, e que nós temos até um grande privilégio, como nós vemos em Efésios também tantas vezes, nós temos o seu Espírito habitando em nós, de maneira que nós podemos buscar o Senhor, saber da vontade do Senhor, e o seu Espírito atua em nós, trabalha em nós. O Espírito Santo testifica com o nosso Espírito de que nós somos filhos de Deus. E tantas vezes nós estamos em situações ou em atuações, e sabe, o Espírito Santo fala conosco do tipo, nos lembrando de tudo que nós temos de compromisso com Ele, que aquele ambiente não é para a gente, de que aquele tipo de comportamento não está certo. O Espírito Santo vai falando conosco porque Ele zela por nós. Agora, se nós já enveredarmos por um caminho de impiedade, nós como que vamos apagando essa chama, esse calor no nosso coração. Cuidemos com isso, atentemos para isso. Mas existe uma profunda diferença. Se existem respostas simples ou simplistas, também existe uma profunda diferença entre elas. As respostas simples, elas vêm num processo de achar. Você vai achar as respostas simples, mas ela é um processo também. Ela não cai no seu colo rapidamente. Não adianta você dar uma esfregadinha que não vai subir fumaça aqui e dizer yes ou no. Nós, de fato,
temos que participar de situações tantas vezes laboriosas, difíceis, trabalhosas. Nós vivemos num ambiente, num contexto confuso, nesse mundo caído. Mas já as respostas simplistas é um processo rápido. As pessoas estão correndo cada vez mais para as respostas simplistas. Eu não me equivoquei quando coloquei aí fast food. As pessoas querem uma igreja fast food, se alimentar rápido. Mas sabe, fast food é rápido dilúvio, rápido afogamento nele. Quem for buscar respostas rápidas, simplistas e fáceis e simples, e simplistas, estou dizendo, e rápidas, estarão como que se afogando. 4 características entre as respostas simples e as respostas simplistas. Pastor, eu devo namorar um incrédulo? A resposta é simples. E qual é a resposta? Não. Que comunhão tem a luz com as trevas? Os princípios de Deus são esses. Pastor, eu devo jogar na loteria? Não. Sabe por quê? Porque digno é o trabalhador do seu salário. Uma ovelha minha participando lá na fábrica que ele trabalha, de repente a Mega Sena foi aumentando, e aumentando, e aumentando, e fizeram um bolão. E chegaram assim e disseram, olha, com R$300 a gente pode fazer um jogo tal, com a participação de todo mundo, 65 milhões em jogo. E eles estudaram meios e modos que daria para fazer um jogo que era quase tiro e queda. E aí um membro da minha igreja chegou e disse, pastor, posso fazer uma pergunta para o senhor? O senhor me permite jogar na loteria? Os irmãos estão fazendo lá um bolão e não sei o que e tal. E eu cheguei para aquela pessoa e disse, fulano, o que a palavra de Deus diz? Quem nos sustenta é Ele. Ele, de fato, cuida dos seus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Digno é o trabalhador do salário. Olha, meu irmão, tudo que não vier com o suor, nós não valorizaremos. Nós correremos grandes riscos aqui. Acorde para isso. O meu conselho para você é que você não participe desse bolão. Pegue a cartela que deu para você, entregue, devolva, não participe. E ele fez isso. Segunda-feira sai o resultado da Mega Sena. Todo mundo ganhou, menos ele. Ele veio bravo para o meu lado. Você fez a coisa certa. Cuidado, porque você com dinheiro, você poderia se estragar muito mais rápido. Passados 10 anos estávamos conversando, ele e eu. Fulano, como estão aquelas pessoas que ganharam tanto na loteria? Ih, pastor, 3 já suicidaram, tantos já acabaram o casamento, isso e aquilo outro. Ele começou a contar dos tantos que ganharam. Ganharam e perderam. Meus irmãos, eu dou graças a Deus, porque quanto menos nós dependermos do mundo, mais nós dependeremos dele e confiaremos nele. Na mesma cidade eu tenho um colega chamado Domingos. Domingos perdeu o seu emprego numa daquelas crises do Brasil e ele perdeu o emprego. Um homem capaz, um homem com cursos, um homem crente. Ele perdeu o emprego e ele ficou um tempo sem emprego. Aí passou 1 mês, 2 meses, 1 ano sem emprego. 2 anos sem emprego. Domingos ficou 6 anos sem emprego. Mas não faltou o pão sobre a mesa dele. As suas filhas tiveram que vestir, tiveram que comer, porque o Senhor tem cuidado de nós. Então, resposta simples do Senhor, e eu gosto da Bíblia porque ela é preto no branco, ela é bem clara. 4 características sobre as respostas simples e 4 características sobre as respostas simplistas. A resposta simples é a correta. Não vá contra as respostas simples de Deus para você. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, mesmo que você ache que para aquele momento não. Deus já lhe livrou de tantas, porque você obedeceu ao Senhor e disse, eu não vou entrar nessa, eu não vou fazer isso. O Senhor tem cuidado de vocês. A resposta simples, ela é correta. A resposta simples explica todos os dados achados do problema, no problema complexo. Por que isso aconteceu? Por que isso está acontecendo? E nós sabemos que mesmo nas complexidades da vida,
nós encontraremos explicações da palavra de Deus. Porque nós podemos ser perseguidos, porque nós podemos ser até odiados, porque pessoas intentarão contra nós, porque nós amamos o Senhor, e nós oramos ao Senhor, e nós andamos em justiça, nós poderemos incomodar os das trevas, e eles se levantarão contra nós. Situações complexas e complicadas na firma, gente que arma para você, está explicado, porque você de fato é uma pessoa que incomoda com a luz incomoda as trevas. A resposta simples, ela é clara, ela pode ser assimilada em sua totalidade, em todo o processo, lá na frente você vai entender. Salmo 119, versículo 71, diz: foi-me bom ter eu passado pela aflição, vírgula, para que eu aprendesse os teus decretos. Tantas vezes nas lutas nós melhoramos, nas enfermidades nós melhoramos, muitas vezes nas privações nós colocamos o foco no que é necessário para nós vivermos aqui nesse mundo. A resposta simples também permanece sendo capaz de resistir ao teste do questionamento rigoroso. Seu namorado, que está ali tentando para que você deite com ele, e ele vai tentar de todas as formas, e você não, porque você sabe qual é a resposta simples da palavra de Deus, bem clara, você vai resistir. E lá na frente, ou ele vai lhe valorizar cada vez mais. E eu diria para você que um namorado que faz uma proposta dessa não merece você, moça. E você vai ver de quem Deus livrou lá na frente. Esse é o nosso grande Deus. A resposta simples que Ele nos dá: resiste aos testes de questionamentos rigorosos. É gente que arma sistemas na firma, esquemas na firma e rouba, você não. Aí quando tem uma auditoria na firma, pesquisam tudo, mas você está limpo, Já a resposta simplista traz um alívio temporário das pressões, das tensões, de questões confusas. Você procura alguém que dá uma resposta, porque ele examinou, já viu que o seu coração está tendendo para aquilo, que você quer de fato fazer aquilo, namorar com aquela, e ele diz: não, vai dar certo sim. Pastor, obrigado, me dê sua bênção. Vá em paz. Traz alívio temporário, as tensões e questões confusas. Mas, na verdade, as respostas simplistas, elas não passam de falsificação. À primeira vista parece artigo genuíno, mas sob exame minucioso revela as suas imperfeições. É você que está aí dando vazão à sua carnalidade. É você que está se corrompendo. É você que está gostando da tentação para que você, de fato, providencie tudo para cair nela. E você procura respostas simplistas, que não vão a fundo, que não trazem vocês à luz da palavra de Deus, da sua justiça. Respostas simplistas podem explicar alguns dados, mas não o problema todo. E no final, permanece confusa essa resposta. E pior, não subsiste, fracassa no teste do questionamento rigoroso. Então é muito melhor nós estarmos afiando o nosso foco, para que nós observemos e aprendamos simplesmente como obedecer ao Senhor. Uma regra aqui para mim e para você, para perguntas difíceis e complexas da vida. Algumas regras quando você estiver passando por situações que exigem uma decisão. Algumas regras aqui, algumas informações para você que estiver lutando com suas dúvidas, porque você também tem as suas limitações. Então, moça, rapaz, tente reunir tanta informação quanto possível a respeito das lutas que você tem, do que está acontecendo. Quanto mais pistas um detetive tiver, melhor para encontrar uma solução. Você não estará livre de dores de cabeça. Você estará, por Deus, protegido de perdê-la, de perder a cabeça. Já vi tanta gente perder a cabeça, porque agiu pelo caminho da impiedade, da precipitação, porque agiu de maneira simplista. Guarde-se também, no seu proceder faça isso, para não transformar a sua busca santa em presunção ímpia. É lícito que você trabalhe,
Mas cuidado para você não entrar em esquemas, assim, não, mas se eu ganhar mais, eu posso contribuir mais com missões, ainda que seja por um meio aqui, meio cinza, escuro. Ah, pastor, olha, eu vou namorar com um ímpio, porque quem sabe ele se converte. Eu vou lhe contar uma história. Lá em Porto Alegre, uma menina começou a namorar um incrédulo. E ele, de olho nela, começou a valorizar aparentemente o que ela valorizava. Vinha ao culto, vinha à igreja, estava tudo ali. Mas as suas amigas crentes disseram, fulana, ele não é crente, ele é um incrédulo, ele é um ímpio, os valores dele, os padrões dele, mas ele é boa pessoa por um lado aqui, a gente sempre vai tentando equilibrar as coisas. E assim foi que o pastor conversou com ela, as amigas conversaram com ela, pessoas deram conselho a ela, mas marcou-se a data do casamento. E lá foi ela casar com aquele rapaz. E aquele rapaz, então, estava ali no casamento, ela também, a igreja, os convidados, todo mundo. E lá vem a noiva bem bonita. E ela vai entrando, mas com seu coração doído ali, por dentro, tentando sorrir, mas sabendo que estava desobedecendo ao Senhor. Quando chegaram à frente, que foram se ajoelhar, aí o rapaz disse no ouvido dela, aproveita que hoje é o último dia que tu colocas os pés aqui dentro. Ela se levantou e disse, não caso. Oh, foi uma tia desmaiando, foi essa coisa toda. Eu não caso. Não, calma, amor, nada. Vocês precisavam ouvir o que ele me disse agora. Ele me disse, aproveita, porque é a última vez que você coloca os pés aqui dentro. Não, a gente negocia nada. Eu não caso com você, bem que ela me avisou, que ele me avisou, que ele me avisou. Eu não caso. E saiu. Ainda bem que ela não casou, mas precisava chegar a tanto. Querido, que comunhão tem luz com trevas, não tem sentido isso, não arrisque, guarde-se. Existem duas palavras no grego, que são duas palavras importantes, para a questão da vontade, para a palavra vontade. Uma palavra, um termo grego é o termo boulé, o outro é thelema. Encontramos também duas orientações na teologia para a vontade de Deus. Guardem essas duas palavras, boulé e telema. Encontraremos também duas orientações na teologia para a vontade de Deus. A primeira orientação que nós temos na teologia tem a ver com a vontade decretiva de Deus. Repito e enfatizo. Tem a ver com a vontade decretiva de Deus, também chamada de vontade soberana e eficaz. Vamos ver um pouco sobre a vontade decretiva de Deus. A vontade decretiva de Deus, uma grande ênfase que nós temos é mesmo na palavra boulé. A palavra boulé é uma decisão consciente. É uma decisão que realmente marca, inegociável. Em todos os termos, boulé seria mais isso. Telema seria mais uma decisão precipitada se o termo é associado com agente, porque também existe o termo telema, utilizado com a vontade de Deus. Mas quando tem a mim e a você, telema geralmente tem a ver com decisões precipitadas, vontades rápidas, na verdade, vontade do impulso. Muitas vezes nós somos mais tomados pelo telema, a vontade do impulso, do que pelo boulé, uma vontade realmente pensada, uma vontade que tem fundamentos intensos e profundos. Pois bem, encontraremos duas orientações na teologia para a vontade de Deus. A vontade decretiva de Deus, também chamada de vontade soberana e eficaz. E vamos trabalhar um pouco nessa vontade. Daqui a pouco daremos um intervalo e continuaremos então na segunda palestra, na segunda parte, com esse mesmo assunto, porque eu acho importante para vocês. Na vontade decretiva, todas as coisas acontecem de acordo com a sua soberania suprema. Quando Deus decreta soberanamente alguma coisa, na sua vontade decretiva, nada pode impedir que isso aconteça. Um exemplo, por exemplo, quando Deus disse, haja luz, vontade decretiva do Todo-Poderoso, Ele não pediu para a luz resplandecer.
Nosso Deus não é arminiano. Ele não persuadiu a luz para resplandecer. Deus não negociou com os poderes elementares para formar o universo. O soberano Deus disse: haja luz. Ele não perguntou às trevas se elas poderiam afastar um pouquinho para lá. E houve luz porque Ele quis. Esse é o soberano e poderoso Deus. Atos que nós lemos nessa noite, voltemos para lá, capítulo 2, versículo 23, bem dentro da pregação do apóstolo Pedro, aqueles seus ouvintes, onde teve a notitia, onde teve o ascensos, aonde veio como resultado disso a fiducia. Mas Atos capítulo 2, versículo 23 diz sobre Jesus Cristo: sendo Jesus entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos. Aqui a palavra desígnio que aparece aí é boulé. Nada e nem ninguém poderia impedir Cristo de ir à cruz. Foi a vontade decretiva de Deus que de fato Ele fosse à cruz. E Ele fez isso por mim e por você, Jesus Cristo. Foi a vontade soberana de Deus. Boulé, no Novo Testamento, refere-se então com frequência a um plano. A um plano baseado em deliberação cuidadosa. O nosso Deus pensou em nós, como nos diz o texto de Efésios, antes da fundação do mundo. Deus não brinca. Deus não se confunde. Esse é o grande e majestoso Deus. Temamos o Senhor. Uma vez, o pastor Ted Tripp estava dirigindo com o seu netinho. Seu netinho estava atrás, conversando sobre o nosso grande Deus. Neto, com pouca idade, mas que estava aprendendo grandes coisas sobre Deus. Estava aprendendo, na escola bíblica dominical, sobre o ser de Deus, a soberania de Deus, o poder de Deus. E o diálogo do neto com o avô foi: vô, você sabia que Deus é muito perigoso? Irmãos, não tenham medo de quem pode prender vocês. Não tenham medo de quem podem colocar vocês em prisões ou esquartejar vocês. Temam aquele que pode mandar a alma de vocês para o inferno. Esse é o nosso grande Deus que quando se levanta e diz: é. Haja. Nosso grande Deus, Ele não é um ser que age por impulsos emocionais. Com frequência, nós vemos na sua palavra que há um plano baseado numa deliberação cuidadosa. Agora, por favor, e nós vamos dar um intervalo aqui depois desse slide, pare um pouco comigo aqui e pense. A vontade decretiva de Deus não é o mesmo que determinismo, viu, gente? Por favor. Isso é comum e é como no islamismo. No islamismo eles dizem: foi da vontade de Alá. Mas Alá, ele de fato não tem nenhuma consideração com você, ele não intervém no acompanhamento da sua vida. Não é a mesma coisa aqui, não é determinismo. Por quê? Porque considere isso, que o nosso grande Deus nos deu responsabilidades. Ele criou o homem reto, Ele criou o homem com uma mente, Ele criou o homem com um coração. Então compete a mim e a você, com sabedoria, estudando a sua palavra, com zelo, com cuidado, sabendo das suas respostas simples, mesmo nas situações mais complexas. Nós temos sim uma liberdade e mesmo a dignidade humana de agir, de escolher, de reagir. No entanto, duas coisas aqui. A primeira delas, nunca nos esqueçamos disso. Leiamos todos. Há um Deus soberano, cuja vontade é maior do que a nossa. Sua vontade restringe a minha vontade. Nunca se esqueça disso. Eu não me lembro com que idade eu tive vontade de casar. Começou uma vontade irresistível de casar. Aí eu me apaixonei.
E eu sempre tive assim muito respeito por Deus. Eu disse, olha, Deus quer que eu case, que eu encontre uma pessoa. Eu me apaixonei por minha professora. Eu tinha 11 anos na época, quinta série, ela tinha uns 39. Se a professora Ana Lúcia quisesse casar comigo, eu topava. Mais 7 anos, eu tinha 18. Mais 7 anos, ela era bonitona, eu topava casar com ela. Oh, dou graças a Deus que a minha vontade não foi cumprida ali. Senão hoje eu estava casado com a minha avó. Irmãs e irmãos, você pode ter a sua vontade, você pode fazer as coisas certas e tudo mais, mas se Deus decretou para você, a vontade dele vai ser soberana sobre você em todo e qualquer aspecto. Então não insista, então não fique de beicinho, então não fique com raiva de Deus, porque Ele sabe o que é melhor antes da fundação do mundo, porque Ele tem cuidado de nós. A vontade dele prevalece sobre a nossa. Não tente forçar isso, porque vem a segunda informação para mim e para você. A minha vontade não pode restringir a vontade dele. Quando ele decreta algo soberanamente, isto acontecerá, quer eu goste, quer não, quer eu escolha, quer não. Porque ele é soberano e eu sou subordinado. Vamos dar um intervalo aqui. Nós voltamos daqui a pouco para vermos a segunda orientação teológica sobre a vontade preceptiva de Deus.